Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Casas Bahia tem prejuízo de 500 milhão e efeito da conversão da dívida deve vir no quarto trimestre. A empresa acabou de divulgar seus resultados para o mercado e divulgou um prejuízo nesse trimestre de 555 milhões de reais. Mas eu vou mostrar para vocês que apesar desse prejuízo muito grande, as perspectivas para a empresa estão bem melhores do que estava no ano passado e no ano retrasado. É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui contando a história recente da Casas Bahia, antiga Via Varejo, Via, para a gente entender um pouco como ela ficou tão endividada nesses últimos tempos e como ela conseguiu reestruturar essa dívida e está numa situação um pouco melhor, apesar desse resultado muito ruim no segundo trimestre de 25. Bom, Casas Bahia foi vendido para o GPA ali em 2009, mais ou menos. E aí criou-se, junto de outros ativos lá do Ponto Frio, a Via Varejo. E aí o que aconteceu? No dia 19 de fevereiro de 2018, o CEO da Via Varejo se tornou CEO do GPA, mas continuou sendo CEO também da Via Varejo. Peter Sterman deixa a Via Varejo para comandar o grupo Pão de Açúcar. Beleza. Só que o que acontece? Quando você tem um CEO meio cá, meio lá, obviamente a prioridade do controlador que tinha mais ações, que era o grupo Pão de Açúcar, ia ser prioridade e, consequentemente, a Via Varejo ia ficar em segundo plano dentro da agenda desse CEO. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam querendo vender essa participação na Via Varejo para conseguir levantar dinheiro para o GPA ter caixa suficiente para conseguir devolver dinheiro lá para o controlador dele. Então, no dia 3 de abril de 2019, Sterman, foco é vender Via Varejo para estrangeiro. Então, ele estava querendo vender a operação, a participação que eles tinham na Via Varejo, para conseguir levantar caixa para executar a estratégia que o GPA queria fazer naquele momento, né? O que aconteceu nesse momento? O Michael Klein, que é filho do fundador da Casas Bahia, era acionista da Via Varejo e achou bem interessante esse interesse do GPA em vender a participação e ele viu como uma oportunidade de virar o controlador da empresa. Então, no dia 5 de junho de 2019, Via Varejo, Klein já levantou quase 1 bilhão. Ele começou a vender vários imóveis e operações que ele tinha na pessoa física, para quê? Para conseguir ter caixa suficiente, para quando sair a oferta ele conseguir comprar essa participação do GPA. E foi exatamente o que aconteceu. E aí ele virou o controlador da empresa e no dia 1º de julho de 2019 ele trocou o CEO. Via Varejo, o plano de Fulkerberger para voltar ao topo. Então ele colocou aqui o Roberto Fulkerberger como CEO para tentar conseguir fazer a Via Varejo melhorar os seus resultados, dado que ela estava abandonada ali dentro do plano estratégico do GPA. E a gente sabe qual que foi o final da história. Ele entrou muito forte na Via Varejo em 2019 e começo de 2020 começou a pandemia. Trouxe muita incerteza para todo o mercado, inclusive para as empresas de varejo. E para conseguir sobreviver a esse período de incerteza, a Via Varejo ela captou dinheiro no mercado. 4 de junho de 2020, Via Varejo lança oferta base de 3 bilhões de reais. Então emitiu mais ações para o mercado para conseguir ter 3 bilhões no caixa para conseguir sobreviver com uma certa tranquilidade esse período de incerteza que a pandemia trouxe, né? O que a empresa fez? Ela já estava com um nível de endividamento bem alto naquela época, mas como a taxa de juros estava bem baixa, né, se vocês bem lembram, ali em 2020 ficou ali em torno de uns 2%, a Selic, a empresa ela decidiu pegar todo esse dinheiro e começar a investir. Então, no dia 9 de novembro de 2020, por que a Via Varejo investiu na Distrito? Que era uma empresa de inovação, porque a empresa queria colocar mais tecnologia e inovação dentro ali da sua operação, que era uma das coisas que estavam sendo valorizadas no mercado naquela época, né? Beleza. Só que como a Via Varejo ela tinha uma operação de e-commerce muito bem estruturada, apesar das lojas físicas sofrerem bastante ali naquele período de pandemia, os resultados de 2020 foram muito bons. Saiu essa notícia aqui, ó, no dia 2 de março de 2021. Via Varejo reverte prejuízo e lucra 336 milhões de reais no quarto trimestre. No ano de 2020, o lucro líquido da dona das Casas Bahia e Ponto Frio somou 1 bilhão de reais, ante um prejuízo de 1,4 bilhão contabilizado em 2019. Então, olha que interessante, né? 2019 foi um ano muito ruim, até porque o GPA deixou de lado aí a Via Varejo, e aí, mesmo com, né, a pandemia, o ano de 2020 foi bem melhor em termos de lucratividade do que 2019. Interessante, né?
Só que aí, o que aconteceu? Como eu falei para vocês, a empresa, ao invés de pegar todo aquele dinheiro captado no follow-on e também esse lucro gerado em 2020 e começar a amortizar a dívida, como as taxas de juros estavam baixas, eles decidiram pegar todo esse dinheiro e começar a investir. A primeira coisa que eles começaram a investir foi em deixar a empresa mais ESG. Então saiu essa notícia aqui, ó. A estratégia verde da Via Varejo. Então eles começaram diversos projetos para começar a reduzir CO2, emissão de CO2 dentro da operação, que é importante, mas para uma empresa que tem um nível de alavancagem muito alto, na minha visão não era muito prioritário. E eles aproveitaram essa onda do SG ali em 2021 para conseguir emitir mais dívida para o mercado. Olha que coisa. No dia 18 de abril de 2021, crédito. Via Varejo vai levantar R$ 1 bilhão com debênture sustentável. São aquelas debêntures que tem como meta ali emissão de CO2 ou redução de emissão de CO2 como um dos parâmetros ali para pagamento de juros ali para os debenturistas, né? E aí, como eu falei para vocês, com todo esse dinheiro, eles começaram a fazer um monte de investimento comprando um monte de empresa. Olha que coisa. 8 de setembro de 2021. Via investe em 3 fintechs. Todas fortalecem o Bank, que era o banco digital que eles estavam montando. E compraram também uma Logitech no dia 12 de janeiro de 2022. Via compra a Logitech e começa a oferecer fulfillment. Basicamente, eles estavam querendo criar uma operação muito semelhante à do Mercado Livre, à da Amazon e da Magazine Luiza naquele momento, né? Beleza. E aí, o que aconteceu? Saíram os resultados de 2021, pessoal. No dia 10 de março de 2022, saiu essa notícia aqui, ó. Via controla despesas, mas receita desaba no quarto tri. O resultado de 2021 foi muito ruim. E o de 2022 também. Olha que coisa. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados? Então vamos lá. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês. Ó. Receita bruta de 2022 andou de lado em relação a 2021. Ou seja, 0,1% de crescimento, chegando a 36 bilhões 418. Só que a empresa ela conseguiu reverter um prejuízo operacional de 2021 de 343 para um lucro operacional de 1 bilhão 161. Isso foi bem interessante, até por causa da retomada da economia e da estruturação que eles fizeram. No entanto, o prejuízo líquido ele ficou em 342 milhões de reais, contra um prejuízo líquido de 2021 também de 297, ou seja, um crescimento nesse prejuízo de 15,2. Por que a empresa, mesmo com um lucro operacional de 1 bilhão 161, ela teve um prejuízo líquido? Por causa desta linha aqui, pessoal. Tá vendo aqui, ó, despesas financeiras? As despesas financeiras aumentaram 90% em 2022 contra 2021. Era 1 bilhão e meio, foi para 2 bilhões 878, ou seja, comeu todo o lucro operacional e ainda trouxe esse prejuízo líquido. Por quê que esse resultado financeiro foi tão negativo? Como a gente sabe, 2021 e 2022 as taxas de juros já começaram a subir, a empresa não se preocupou em diminuir o nível de alavancagem que ela tinha e fez um monte de investimento, como eu mostrei para vocês. Agora essas dívidas estão com uma taxa de juros muito mais altas, começaram a pesar muito forte no resultado líquido da companhia. E dado que a empresa já tinha gasto todo aquele dinheiro levantado no follow-on e ainda estava com um nível de endividamento muito alto e as taxas de juros estavam crescendo muito, eles viram que 2023 e 2024 iam ser anos bem difíceis. Primeira coisa que eles decidiram foi trocar o CEO. No dia 31 de março de 2023, exclusivo, via troca CEO, Renato Franklin, no lugar de Fulkenberger aqui, né? Aí o que aconteceu? Ele começou um processo de reestruturação total na empresa. Por quê? Porque ele precisava cortar bastante despesa e aumentar muito a geração de caixa operacional, porque aquele monte de dívida que a Via tinha no seu balanço estava começando a chegar no prazo de vencimento. Então a empresa não ia ter dinheiro para conseguir honrar os seus compromissos com os credores no curto prazo. Para conseguir ter um pouco de fôlego, para conseguir fazer esse processo de reestruturação, a empresa teve que fazer um outro follow-on no dia 31 de agosto de 2023. Via lança follow-on de 1 bilhão de reais, diluição é de quase 50%. Então, fez mais emissão de ações para mercado, captou 1 bilhão de reais para conseguir ter um pouco de fôlego para executar essa estratégia aí de diluição de despesas e aumento de geração de caixa para conseguir ter um pouco mais de tranquilidade no vencimento das dívidas da empresa. E foi nesse momento que eles mudaram o nome de novo da empresa, que era Via Varejo, virou Via, e aí voltou a ser Casas Bahia. No dia 12 de setembro de 2023, acionistas aprovam mudança do nome Via para Grupo Casas Bahia.
Só que, pessoal, mesmo com o follow-on de R$ 1 bilhão, as dívidas estavam apertando ali o resultado da empresa e preocupando os investidores. Tanto é que saiu essa notícia aqui no dia 6 de setembro de 2023. Endividamento da Via, dona das Casas Bahia, desperta temor no mercado. Então as ações começaram a cair pra caramba. Por quê? Porque os investidores começaram a ver que a empresa não ia ter como pagar essas dívidas de curto prazo. E aí o que aconteceu? No dia 8 de novembro de 2023, a empresa começou a divulgar os seus resultados do processo de reestruturação e foram horrorosos. Casas Bahia tem tri pavoroso. Quisemos limpar a casa, disse CEO. E todo esse processo de reestruturação, pessoal, no curto prazo, de fato, os resultados são muito ruins. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, eu estou mostrando para vocês os resultados fechados de 2023 comparados com 2022, que já tinha sido muito ruim. Então, vamos lá, ó. A receita bruta caiu 5,5%, chegando a 34 bilhões 433. O lucro operacional, que tinha sido positivo, 1 bilhão 161 em 2022, se reverteu para um prejuízo de 1 bilhão 160. Olha que coisa. E como as dívidas com uma taxa de juros ainda mais alta de 2023 ainda estavam altas, olha o resultado financeiro negativo. Ele subiu 18,7%, já tinha comido 2 bilhões 878, agora estava comendo do prejuízo operacional 3 bilhões 417. Então a empresa divulgou para o mercado um prejuízo líquido de 2 bilhões 625 contra um prejuízo de 342. E isso daqui foi um desastre para as ações da Casas Bahia ali em 2024. E aí vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu? Olha, eu estou mostrando para vocês aqui o nível de endividamento bruto da companhia. Lá no quarto trimestre de 22 eram 6 bilhões 743. Aí caiu no primeiro trimestre, faz sentido? Porque geralmente o quarto trimestre é o trimestre de mais vendas, e aí o caixa, né, gerado no quarto trimestre geralmente se reflete ali no primeiro trimestre de 23. E aí o que aconteceu? A empresa foi pegando essa geração de caixa e foi tentando dar uma amortizada na dívida. Ali no segundo trimestre de 23 eles receberam aquele 1 bilhão do follow-on, e aí a dívida caiu para 5 bilhões 138. Era 6 bilhões 743 no final de 2022. Mas olha o problema, pessoal. No quarto trimestre de 23, a dívida começou a aumentar de novo. 5 bilhões 776. Então estava com uma trajetória de subida de dívida, mas isso não era o que estava preocupando mais os investidores. Sabe o que era? É isso daqui, pessoal, o perfil da dívida. O perfil da dívida lá no quarto trimestre de 22 era assim, ó. 42% da dívida total era de curto prazo, 58% era de longo prazo. Perfeito. No final de 2023, era o contrário. Quase 60%, 59% da dívida total, que estava em crescimento, era de curto prazo e 41% era de longo prazo. Ou seja, 2024 a empresa já ia ter que pegar 60% daqueles 5 bilhões 776 e pagar. Ia ter dinheiro? Não ia ter dinheiro. Então o que eles fizeram? Entraram em recuperação extrajudicial para conseguir negociar de uma forma melhor os credores, um pouco de prazo ali naquelas dívidas que iam vencer em 2024. E aí no dia 28 de abril de 2024 saiu essa notícia aqui, ó. Breaking. Casas Bahia reestrutura sua dívida em acordo com o Banco do Brasil e Bradesco, que eram os detentores ali das dívidas que iam vencer em 2024. Então eles ganharam prazo? Ganharam prazo. Inclusive ganharam até na recuperação extrajudicial um descontinho aí dentro dessa dívida total que a empresa tinha que honrar. E deram default em outras dívidas, hein? No dia 29 de 4 de 2024, Casas Bahia, Brasil tem default em dívida ESG. O que aconteceu? Lembra daquelas debêntures que eles emitiram em ESG lá em 2021? Não pagaram, né? Olha que coisa, né? E aí, olha o total de dívida que a empresa teve que colocar na recuperação extrajudicial. Notícia do dia 8 de maio de 2024. Casas Bahia anuncia a recuperação extrajudicial para a dívida de 4,1 bi de reais. Olha que coisa, né? Aí, o que aconteceu? Eles continuaram, né, o processo de reestruturação em 2024, já com um prazo um pouco mais alongado daquela dívida que ia vencer no próprio ano. E os resultados foram muito bons, tá? E aí saiu essa notícia aqui, ó. Grupo Casas Bahia encerra 2024 com crescimento, rentabilidade e liquidez sólida. Vamos dar uma olhada no que aconteceu? Então, 2023 foi o ano da arrumação da casa. Perfeito.
A receita bruta continuou caindo, 5,9% em relação a 2023, chegando a 32 bilhões 414. Mas como a empresa aumentou bastante a sua eficiência operacional, ela reverteu um prejuízo operacional de 1 bilhão 161 em 2023 para um lucro operacional de 510 milhões em 2024. Né? Só que a empresa ainda divulgou um prejuízo líquido de 1 bilhão e 45, mas foi muito melhor do que o prejuízo de 2023, que tinha sido 2 bilhões 625. E olha uma coisa interessante, pessoal, o resultado financeiro aqui, ele caiu bastante. Ele tinha sido negativo 3 bilhões 417 e aí ele ficou negativo 2 bilhões 658. Por quê? Porque na recuperação extrajudicial você conseguiu prazo e também conseguiu um desconto. E esse desconto ele entrou positivamente aqui no resultado financeiro. E aí esse resultado financeiro comparado com 2023, mesmo 2024 com uma taxa de juros maior, foi menor. Interessante, né? E vamos dar uma olhada aqui como foi alongada essa dívida, pessoal. Olha que interessante, ó. No final de 2023, 59% da dívida total era de curto prazo. E aí eles ganharam prazo. E agora só 9% da dívida total no quarto trimestre de 24 era de curto prazo. 91% ficou no longo prazo. Perfeito? Tá? Então conseguiram prazo, mas ainda tinham 6 bilhões 172 de dívida total, mesmo com desconto, hein? E aí, eles viram que esse processo de você ficar negociando prazo, tal, não sei o quê, ele não ia ser um processo muito vantajoso para a empresa. Por quê? Porque você ia continuar com uma dívida muito alta e agora em 2025 as dívidas iam começar a pesar ainda mais no resultado líquido da companhia, porque a taxa de juros, a Selic está em 15%, tá? E aí o que eles decidiram? Eles decidiram fazer uma operação um pouco diferente com os credores. Falei, olha, a gente pode ficar negociando cada vez mais alongamento de prazo? Até pode. Mas será que não é melhor a gente tentar converter um pouco dessas dívidas? A gente dá um pouco de ações para a empresa. O nosso resultado operacional já está positivo. Se a gente converter um pouco da dívida em equity, a gente tem menos encargos ali no nosso DRE. E isso, consequentemente, pode trazer o resultado líquido para positivo em algum momento. E foi exatamente o que aconteceu. No dia 5 de junho de 2025, breaking, Casas Bahia converte dívida e corta a alavancagem pela metade. Basicamente, o BB e o Bradesco, eles pegaram lá aquela dívida negociada e venderam para um fundo. Beleza. E aí esse fundo pegou essa dívida e converteu em equity dentro da companhia e virou até o maior acionista da empresa. E aí o que acontece? Você tira essa dívida que tinha uma taxa de juros muito alta e agora o fundo virou sócio da Casas Bahia. Por que o fundo fez isso? Porque ele viu que as margens operacionais estavam melhorando e a perspectiva era positiva. Isso vai ter um reflexo no valor das ações? Provavelmente sim. E aí ela quer ganhar dinheiro com a subida das ações para vender num patamar um pouco mais alto, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, dos resultados de 2025 até o segundo trimestre e vamos mostrar aqui também o efeito da conversão de dívida para equity. Então vamos lá, ó. No segundo trimestre de 25, se não houvesse a conversão, a dívida bruta da empresa seria 7 bilhões e 19. Olha, só crescendo a dívida, vocês viram, né? Só que como houve essa conversão, a dívida caiu de 7 bilhões e 19 para 5 bilhões 411. Olha que interessante, né? Então eles conseguiram diminuir bastante o endividamento bruto da empresa? Conseguiram, tá? Mas, infelizmente, o resultado financeiro ainda pesou no resultado do primeiro semestre. Então vamos lá, ó. Olha como foi o primeiro semestre de 2025 aqui da Casas Bahia. Bem melhor, hein? Já começou a mostrar crescimento de receita bruta. Lembra que foram 2 anos seguidos de queda? Agora a receita bruta cresceu 8%, chegando a 16 bilhões 485. A margem bruta se manteve constante, ou seja, eles não estão comprando receita, abrindo mão de margem bruta. E a margem operacional, a margem EBITDA aumentou pra caramba, de 6,5% para 8,2%. O EBITDA cresceu 36,1%, de 839 milhões no primeiro semestre do ano passado para 1 bilhão 142. Interessante isso, né? Mas como o resultado financeiro foi muito pesado, aqui ó, 2 bilhões e 69, a empresa ainda divulgou um prejuízo líquido nesse primeiro semestre. Prejuízo líquido de 960
63. Mas lembrem que esses 2 bilhões e 69 ainda está na estrutura antiga de dívida antes da conversão. Então a perspectiva para o segundo semestre é que esse resultado financeiro ele seja bem mais baixo do que esses 2 bilhões e no agregado do ano, eventualmente, ele seja um pouco mais controlado. Né? E a perspectiva para 2026, com uma estrutura de capital um pouco mais leve, é que esse resultado financeiro seja mais controlado, dado que você está melhorando bastante os resultados operacionais da empresa. Quem sabe em 2026 a empresa não consiga chegar no seu lucro líquido finalmente, né? 2025 eu acho que não vai conseguir. Ó, eu estou mostrando para vocês aqui a nota explicativa do resultado financeiro, só para mostrar para vocês, no primeiro semestre do ano passado, o efeito, né, do desconto da dívida negociada lá com o BB e com o Bradesco, e como que isso eventualmente trouxe um resultado negativo para essa conversão de dívida agora no ano de 2025, dado que provavelmente o fundo, o Mapa Capital, que agora é um dos maiores acionistas aqui da Casas Bahia, ele falou o seguinte, olha, eu posso até converter dívida em equity, mas você vai ter que me pagar alguma coisa a mais. E isso tem um efeito negativo no resultado financeiro. Então vamos lá, ó. No dia 30/6 de 2024, quando você pega o resultado financeiro, tem uma entrada positiva aqui, ó, modificação da dívida, que é justamente o desconto que eles tiveram na negociação da recuperação extrajudicial. No entanto, agora eles fizeram a conversão da dívida em equity. E aí eles tiveram que pagar aqui, ó, marcação a mercado de instrumentos conversíveis, um impacto negativo de 555 milhões de reais. Então vocês viram, né? Você tem um efeito positivo one time lá no primeiro semestre do ano passado, e agora na conversão você tem um resultado financeiro negativo one time também por causa da conversão, nesse primeiro semestre no resultado financeiro da companhia, né? Beleza, bora. Vamos lá. Fluxo de caixa. O que a empresa vai ter que fazer agora? Ela vai ter que focar em geração de caixa operacional, que é o que ela está fazendo. Ó. A geração de caixa operacional desse primeiro semestre foi de 5 bilhões 342, muito parecido com a geração de caixa do primeiro semestre de 2024, que tinha sido 5 bilhões 275. Estão investindo quase nada, porque eles não estão querendo gastar esse dinheiro da geração de caixa operacional. Para quê? Para pagar as dívidas, né? Então, todo esse dinheiro foi aqui, ó, fluxo de caixa das atividades de financiamento, menos 5 bilhões 737. Então, toda a geração de caixa operacional está sendo destinada para você amortizar a dívida da companhia. E agora a gente entra na notícia principal para mostrar para vocês que, apesar do resultado líquido ter sido muito ruim, nesse segundo trimestre e no agregado do primeiro semestre de 2025, as perspectivas, como eu expliquei para vocês, são bem melhores. Vamos dar uma lida aqui na notícia? Sob novo dono, após a gestora Mapa Capital assumir o controle no início do mês, a Casas Bahia reportou um prejuízo líquido de 555 milhões de reais, resultado impactado pela despesa financeira líquida de 1,1 bilhão de reais. A perda foi maior que a esperada pela média das projeções dos analistas compiladas pela LSEG, que indicava um prejuízo de 464 milhões de reais. Então foi pior do que as estimativas do mercado, né? O CEO da empresa, Renato Franklin, espera uma melhora dos resultados a partir do terceiro trimestre, com redução de 40% da dívida após conversão de 1,6 bilhão de reais de dívida em equity realizada neste mês. O efeito pleno desta medida deve se materializar no quarto trimestre. O resultado do segundo trimestre mostra uma piora contábil, comparado ao lucro de 37 milhões no mesmo período do ano passado, mas que foi impulsionado, segundo Franklin, pelo efeito positivo de 637 milhões de reais decorrente de uma modificação na estrutura de dívida de 2024. Eu mostrei para vocês isso na nota explicativa e é verdade, tá? Com a conversão de equity da dívida de 1,6 bilhão de reais com o Bradesco e Banco do Brasil, que foi comprada pela Mapa Capital, a Casas Bahia espera uma economia de 230 milhões de reais com despesas financeiras. A queda da dívida líquida de 4,5 bilhões de reais para 2,4 bilhões de reais trouxe uma redução na alavancagem de 1,8 vezes para 1,1 vezes, né, que é dívida líquida sobre EBITDA. Abre aspas. Entendemos que tem mais coisa para fazer para reduzir ainda mais a alavancagem, fecha aspas, diz Franklin. O CEO da empresa também prevê a redução do custo da dívida com a melhora do rating da companhia, abre aspas.
Com a melhora do rating, já estamos recebendo ofertas de linhas de crédito com custos menores, especialmente para financiamento de capital de giro e crediário, fecha aspas, diz Franklin. E olha que interessante, um efeito secundário dessa diminuição do nível de alavancagem, você consegue contrair mais dívidas com um custo mais baixo. E isso é ótimo, principalmente para a empresa que usa crediário, para você conseguir ter uma margem maior no crediário, por consequência, ter um resultado líquido melhor para frente. Então, olha como essa conversão foi positiva aqui para as perspectivas das Casas Bahia para frente. Vamos continuar. Do lado operacional, a receita líquida cresceu 6% no trimestre e somou 6,9 bilhões de reais, acima do esperado pela média do mercado, impulsionada pelo aumento de 7,4% no GMV, que atingiu 10,5 bilhões de reais, focado em categorias core de produtos como eletrodomésticos e eletrônicos, que tem um ticket médio bem alto. O aumento do GMV foi puxado pelo crescimento de 10,4% das vendas no e-commerce, que voltou a ganhar tração, principalmente no marketplace, contra 5,8% das lojas físicas. Isso daqui é interessante porque mostra que o e-commerce e as lojas físicas estão performando melhor. No segundo trimestre, a Casas Bahia fechou 22 lojas e o CEO da empresa não descarta uma nova redução de pontos físicos. Abre aspas. Lojas que tiverem margem negativa não manteremos aberta, diz, e eu acho que é uma decisão muito acertada. Finalizando. A margem EBITDA alcançou 8,3% no segundo trimestre, uma alta de 1,3 ponto frente ao mesmo período do ano passado. A companhia teve um fluxo de caixa livre positivo de 173 milhões de reais, uma alta de 88% frente ao segundo trimestre de 24. Faz sentido, né? Você aumenta a geração de caixa e não investe mais nada, free cash flow positivo, né? Apesar de já ter gerado caixa operacional positivo, Franklin não vê a retomada da lucratividade antes de 12 meses. Como eu falei para vocês, a perspectiva é que ainda ter prejuízo líquido esse ano, provavelmente em 2026 e eventualmente pode ter alguns trimestres com lucro líquido positivo, né? Para aumentar a receita da Casas Bahia, aposta na força do crediário, que representa 17% do total de vendas. A carteira de crediário cresceu 11,3% no trimestre e somou 6,2 bilhões de reais. A inadimplência, contudo, permaneceu controlada em 8,4%, uma queda de 0,1 ponto em relação ao mesmo período do ano passado. Então, estou conseguindo controlar a inadimplência da carteira. Abre aspas. Nossa inadimplência caiu, enquanto o mercado subiu porque temos muita disciplina na conversão de crédito, fecha aspas, disse Franklin. Então é interessante a gente ver o seguinte, a Casas Bahia divulgou um resultado muito ruim, contabilmente muito ruim, mas as perspectivas, olhando um pouco do histórico de curto prazo da empresa, são bem melhores do que a gente via no ano passado em relação à estruturação da dívida e também as perspectivas de melhora de eficiência operacional. A empresa já está mostrando crescimento de receita, aumento de margens operacionais e está gerando bastante caixa. Então, será que a Casas Bahia vai conseguir gerar lucro líquido ali em 2026? A trajetória é positiva, mas vamos ver o que vai acontecer com a economia, dado que a gente está vendo que está uma bagunça aí com tarifas, um monte de impostos a mais. Vamos ver se isso não vai desacelerar o varejo e, por consequência, os resultados da Casas Bahia. Vamos acompanhando aqui no BTC News. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.